Vai ficar aqui, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Nós estamos numa série de estudos com base no Evangelho de Lucas. E eu te convido a apreciar o Evangelho de Jesus. Ler o texto bíblico em casa, aqui durante os domingos, você podendo, inclusive, tendo a pregação gravada lá na nossa live, vai ficar sempre lá no YouTube, você pode voltar a ouvir a mensagem, a compartilhar com alguém a despeito das narrativas mais profundas, a respeito da pessoa mais importante que impactou o mundo. E nós temos aprendido, e nós estamos no começo do Evangelho de Lucas, introduzindo o início do ministério de Jesus, e nós vamos passar por cada milagre, por cada evento, por cada situação, e a gente vai aprender juntos a conhecer a Jesus e torná-lo conhecido através de nós, amém? O tema de hoje tem como propósito mostrar para você que Jesus, ele se identificou com a nossa humanidade. E aqui você vai ver isto por meio do batismo. E em Lucas capítulo 3, versos 21 a 23, nós temos esta narrativa em que nós veremos que o Senhor Jesus, Ele encarnou-se a nossa natureza e em seu batismo por João Batista, expressa-se uma identificação muito grande com a nossa humanidade. Leia o texto comigo, ele vai estar aqui também, você pode acompanhar a leitura. Quando, versículo 21, todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos, fala conosco. Eu entrego este sermão nas tuas mãos. Usa-o para impactar os meus irmãos, para salvar perdidos, para edificar os salvos, para transformar vidas, a nossa percepção de quem nós somos e de quem Tu és. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Há 3 momentos especiais em que Jesus, Ele encarnou a nossa humanidade. Na verdade, a vida toda de Jesus, o ministério todo de Jesus, Jesus todinho, ele representa, ele se identifica com a nossa humanidade. E o que isso significa? Significa que ele se tornou homem, ele sentiu as nossas dores, ele viveu as nossas limitações, ele era realmente homem. E a sua vida como um todo, o seu ministério, apontou para essa identificação quanto à nossa realidade humana, quanto às nossas fraquezas. Mas há 3 momentos especiais, há 3 eventos importantes que essa manifestação, essa identificação com a nossa humanidade se destacou de forma mais evidente. Em seu nascimento, virginal, por meio de uma mulher humana, de modo simples, numa manjedoura, na sua morte sofrida, dolorosa, morte que implica a nossa separação da nossa humanidade, da divindade, mas também no batismo de Jesus, porque foi o início do seu ministério, e no início do seu ministério, nos seus primeiros passos, rumo ao cumprimento da missão do Filho perfeito de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Amados, Jesus é Deus, mas Ele se fez
homem. Veja comigo quando Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo nós temos a habitação, a manifestação de toda a plenitude de quem é Deus. Assim como Paulo vai dizer também lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. A chamada na doutrina a kenose de Cristo, o autoesvaziamento do Cristo, vindo a ser servo, tornando-se, aqui o destaque, tornando-se semelhante aos homens. E nós veremos aqui no batismo de Jesus que ele se assemelha a nós. Ele se identifica com a gente, com a mensagem do batismo, em que nós entendemos que o que diferencia o cristianismo das demais religiões é a nossa confissão de fé sobre a divindade de Jesus. E ao mesmo tempo o paradoxo da sua encarnação. Em que nós, a Igreja de Cristo Jesus, somos aqueles que professam uma fé convicta, transparente, real e verdadeira a respeito do Jesus, o homem perfeito, Filho de Deus, divino, parte da Trindade, que ao mesmo tempo, encarnando-se, tornou-se homem, semelhante a mim e a você. E esse mistério profundo nos conecta com Deus. Não há maior conexão entre o ser humano e Deus, se não for Cristo. Não há nenhuma outra referência maior. E esta é a nossa grande verdade e o que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Que inclusive nós estamos nos domingos pela manhã, na nossa escola bíblica, estudando religião e religiosidade, seitas e heresias, com o pastor Júnior. E tem sido uma grande bênção, para que nós como igreja saibamos identificar erros, desvios de religiões e práticas que estão diminuindo, estão desfocando, descentralizando a pessoa, o caráter, a santidade, a divindade e a supremacia de Cristo. Olha, veja bem, João Batista, ele reconheceu a divindade de Jesus aqui no batismo de Jesus. Assim como o sacerdote Simeão e a profetisa Ana, como nós vimos no domingo passado com o pastor Júnior. E assim como nós vemos, homens e mulheres, quando Deus se manifestou em Jesus, pessoas foram reconhecendo que Jesus, ele não era simplesmente um profeta diferente, ele não era mais um Moisés, mais um Elias, eles estavam percebendo que Jesus estava sendo apontado como Messias, Salvador prometido. Lucas aqui ele não cita o impedimento de João Batista quanto a batizar Jesus Cristo. Mas o evangelista Mateus, ele destaca o fato de que Jesus precisava ser batizado. João Batista reconhece Jesus como Messias, como Filho perfeito de Deus, que ao mesmo tempo deveria ser batizado. Veja comigo aí em Mateus capítulo 3, versos 14 e 15. O próximo texto, Mateus capítulo 3. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém assim que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Esse texto não está aqui? Mateus capítulo 3, isto. João Batista, quando ele olha para Cristo, ele reconhece Jesus como o Messias prometido, e ele diz: olha, eu preciso ir a ti a ser batizado, e tu vens a mim.
Eu que não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu, miserável pecador. Jesus responde dizendo: convém que seja assim para que se cumpra a lei, para que se cumpra a justiça de Deus. O que ele estava querendo dizer aqui? Eu estou, a partir desse momento, assim como no meu nascimento, assim como será na minha crucificação, me identificando com os seres humanos. Portanto, não havia necessidade de Jesus ser batizado. Não havia necessidade de Jesus ter nascido. Em Deus, na sua autoexistência, Deus não precisaria nascer como homem, Ele não precisaria ser batizado, Ele não necessitava morrer para pecadores, mas Ele o fez. E João Batista compreende que era necessário Jesus se batizar para se identificar com a mensagem do batismo. A necessidade de todo homem. E qual a mensagem do batismo? Uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos dos vossos pecados, olhai para o céu, voltai os vossos corações, outrora rebeldes, corruptos, desobedientes, e se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, então, ele se batiza para se identificar com esta mensagem. Como nós vemos Paulo falando lá em 2 de Coríntios, capítulo 5. Vai lá para 2 de Coríntios, aqui no próximo texto você pode ver. Aquele que não conheceu o pecado. Para frente, 2 Coríntios capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Assim como nós vemos um outro texto importante, Romanos capítulo 6, versículo 4. Paulo está costurando esta mensagem em todo o Evangelho. Ele vai dizer: fomos sepultados com Ele, com Cristo na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, parte da mensagem do batismo implica sepultamento, implica morte para o pecado. A morte no batismo implica você, simbolicamente, você está morrendo para o pecado, morrendo para este mundo. Por isso que a pessoa ela é imersa nas águas. E ela volta para uma nova vida em Cristo Jesus, e o lavar daquelas águas simbolicamente nos lavando e nos purificando de todo o pecado. Agora, João Batista, ele prepara o caminho por meio da mensagem do batismo. Quem esteve comigo aqui alguns domingos atrás, nós falávamos a respeito do propósito do nascimento de João Batista. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. E como ele faz isso? Como ele prepara o caminho do Senhor? Apregoando esta mensagem de batismo. Veja, por exemplo, em Lucas, você pode voltar agora a sua atenção para o capítulo principal aqui, Lucas capítulo 3, no versículo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3. Ele percorreu, João Batista, toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. É exatamente isto. João Batista estava lançando a sua foice, a sua enxada no terreno duro do nosso coração, da nossa humanidade, preparando o caminho do Senhor a despeito de um batismo de arrependimento. E o batismo por si só, o ato, ele não significa nada se de fato não acontecer a conversão no nosso coração. Assim como a pessoa que vem para o culto e participa da ceia, toma do cálice e come do pão. São atos simbólicos, são ações religiosas, assim como estar aqui num culto. Você pode assistir o culto, mas talvez você não esteja prestando um culto.
Talvez você foi batizado ou queira ser batizado, mas o arrependimento, a conversão lá dentro não aconteceu. E isso precisa acontecer. A comunhão verdadeira de adoradores que adoram a Deus será verdadeira quando a ceia ela for ministrada para um povo que gosta de estar junto. É a ovelha que cheira a ovelha. É a ovelha que gosta de andar com ovelha, não com lobo. Isso tem a ver com a expressão do significado daquilo que nós seguimos, da fé que nós praticamos. E no que se refere ao batismo de Jesus, ele está expressando a identificação com um povo que precisa ser batizado em arrependimento. E isso tem tudo a ver com o fato de que o povo estava sedento por um Salvador, por um Messias. Um povo perdido, um povo que precisava desta mensagem. Aqui no contexto de Lucas capítulo 3, lá no versículo 15, o evangelista Lucas vai dizer: o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se João não era o Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 15. Eles estavam olhando para João Batista e dizendo: és tu o Cristo? E o próprio João Batista, quando ele vê o Senhor Jesus chegando para ser batizado, ele aponta dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não, ele é o Salvador. Eu não sou o Cristo, ele o é. Apontando para a pessoa, para o caráter de Jesus. Então Jesus, ele se manifesta pela primeira vez publicamente. Seu ministério vai começar, a guerra vai acontecer, a grande batalha espiritual será travada, Deus se manifestando como homem, para romper com o pecado, com as trevas, com o inferno, para nos trazer vida e salvação. E eu gostaria de destacar nesta noite 3 verdades sobre a identificação de Jesus com pecadores, com miseráveis homens, pecadores como eu e você no batismo de Jesus. E em primeiro lugar, a primeira verdade: Jesus estava orando quando ele foi batizado. Jesus estava se preparando, orando. Veja comigo no versículo 1, versículo 21. A primeira verdade a ser destacada: Jesus estava orando, se preparando para o início do seu ministério. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E aqui jaz um significado extremamente profundo. O céu se abrir enquanto Jesus estava orando, esperando o seu batismo. Jesus esperou e se preparou 30 anos para impactar o mundo em 3. E ele dá os seus primeiros passos públicos ao ser batizado. E nesse contexto, ele estava orando. E então os céus se abrem. E aqui existe então uma mensagem muito profunda, porque enquanto Jesus está orando, Jesus está se identificando com as nossas limitações, e ele busca o Pai em oração, nos mostrando que a oração abre os céus para um novo relacionamento com o Pai e suas promessas. Ele está orando, ele está invocando o nome do Pai eterno, e os céus se abrem. E o lugar mais alto que nós podemos estar na presença de Deus é de joelhos diante da cruz de Cristo, aprendendo dele esta primeira verdade. Jesus está se identificando conosco em oração, se preparando para uma grande missão, porque ele vai ser batizado, se identificando com o nosso pecado,
Porque um dia ele seria crucificado no meu e no seu lugar de forma substitutiva. Era para que nós estivéssemos sendo condenados a ser cravados na cruz eterna da condenação, da separação de Deus. Mas ele nos trouxe vida. E como ele faz isso? Ele dá os seus primeiros passos da sua vida, do seu ministério público, antes de evangelizar, antes de operar milagres, antes de pregar a sua mensagem, antes de escolher os seus discípulos, antes de cumprir a sua missão, ele é batizado. E antes de ser batizado, ele ora. E quando ele ora, os céus se abrem. Amados, enquanto oramos, assim como nós vemos nas Escrituras Sagradas, homens e mulheres de joelhos, clamando a Deus em oração, nas covas dos leões, nos desertos da vida, nos montes, nas beiras dos rios, dentro ou fora de casa, no caminho, seja onde for, nas prisões, em lutas e tribulações, estas pessoas oravam fervorosamente, e eles viam, eles sentiam a presença graciosa, amorosa de Deus em suas vidas. E o ápice dessa manifestação do céu se abrir e do conectar-se de pecadores arrependidos, agora salvos, com o Deus eterno, nós vemos no Filho perfeito de Deus orando, buscando a presença do Pai. O céu se abre. Somos conectados de volta com o Pai. A guerra começa. Uma batalha que já foi vencida pelo Cordeiro. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Já somos mais que vitoriosos porque o céu se abriu para aqueles que se identificam com Cristo. Amém? A segunda verdade que nós vemos no batismo é a presença da Trindade. Veja comigo no versículo 2. A segunda verdade que nós vemos no batismo de Jesus é a presença da Trindade. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. A primeira pessoa, o Espírito Santo. Então veio do céu uma voz, a voz do Pai, dizendo: Tu és o meu filho, Jesus, o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado. Lucas, capítulo 3, versículo 22. A presença da Trindade no batismo de Jesus é a maior expressão da manifestação divina em Cristo. Aqui nós vemos as três pessoas da Trindade, o Espírito Santo confirmando a missão de Jesus como pomba, simbolizando um ministério de paz, de pureza, de santificação. O Espírito Santo que vem ungí-lo como Senhor e Rei, Messias prometido. A voz vinda dos céus é o Pai representando a sua vontade, a sua revelação celestial. Uma voz que desce, uma voz que precisamos ouvir, a voz de Deus. E o Filho amado, em quem o Pai se agrada, representando aquele, o Cristo, que satisfaz a justiça e aplaca a ira de Deus contra o pecado e uma humanidade condenada agora em Cristo, convidada a restaurar o coração outrora rebelde, arrependido, para uma nova vida. O Cristo amado de Deus, o Filho do Pai Celestial, ungido pelo Espírito Santo em seu batismo. E a terceira verdade que nós vemos, importante aqui no batismo de Jesus, no versículo 23, é que Jesus é o Filho do homem perfeito, para cumprir uma missão perfeita. Veja comigo no versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli.
E aqui essa expressão me chamou muita atenção. Ele era como se pensava. Jesus era como se pensava. O que significa isso? Senão que toda a descrição das profecias, como por exemplo de Isaías 53, um homem de luta, de dor, de sofrimento, não aquele Messias militar que os fariseus e os sacerdotes do templo estavam esperando para que Jesus fosse o libertador da nação quanto ao Império Romano que estava escravizando o povo judeu. Ele era exatamente como se pensava, não como esse militar soberano, mas um servo sofredor, o filho de José, encarnado como homem. Ele era como se pensava, nascido de mulher, de dor e sofrimento, que nasceu humildemente numa manjedoura, viveu a vida simples, abriu mão da sua glória, se tornou homem humilde, um servo. Ele era exatamente como se pensava, assim como se diziam as Escrituras, assim como se proclamavam todas as profecias. E em 1 de Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai confirmar lá no capítulo 2, versos de 22 a 24, quando ele diz, ele não cometeu pecado algum. 1 de Pedro, capítulo 2, versos de 22 a 24. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele não cometeu pecado algum. O Filho de Deus, Santo de Deus, Messias prometido, que abriu mão da sua glória, viveu uma vida simples, humilde, servo, ele não cometeu pecado algum. Ele era exatamente como se pensava, o Santo de Deus, em que por suas feridas nós fomos curados. Quando Jesus, então, ao ser batizado, orando a Deus, o céu se abre, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, nós nos relacionamos com Ele em santidade, por meio da Trindade. O Pai se revela a nós, nós somos amados de Deus, por meio do Filho, que é o mediador entre Deus e o homem pecador, e o cumprimento da missão de Jesus a nos levar a esta mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque Deus se identificou para conosco. Arrependei-vos, porque Deus se importou. Nós, outrora, éramos forasteiros, predestinados a uma vida de trevas, vivendo a loucura deste mundo. Quando Deus envia o seu Filho, Ele nasce naquela manjedoura, Ele morre naquela cruz, e hoje aqui, como nós estamos vendo, quando Ele é batizado por João Batista, Ele se identifica com você, Ele se identifica comigo. Mas Ele se identifica com a nossa humanidade no que se refere às nossas fraquezas, às nossas dores, porque Ele era Deus, Ele é Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é o mesmo, sem pecado. Ele se tornou pecado por mim, e isto deve ser para mim e para você maravilhoso. Você deve apreciá-lo como o seu bem maior, porque a maior tribulação que você possa ter, porque a maior dor profunda que você pode sentir, não se compara com a doce presença do perdão, da graça, do Cristo que se identificou comigo e contigo, que tirou de você o peso do pecado, se batizou se identificando com a mensagem de arrependimento. E eu quero te chamar a refletir, a uma conclusão final. Eu queria já chamar o pessoal do louvor, quem puder já vir à frente.
quando diz lá o texto de Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, seja a atitude, seja o sentimento de vocês o mesmo que de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma a que a de Cristo Jesus. O Cristo que se encarnou e se identificou conosco, para que nós pudéssemos nos identificar com Cristo. O Filho de Deus se tornou homem, para que o homem pudesse ser feito Filho de Deus. Esta é a grande mensagem do Evangelho, do batismo de Jesus. Ele se encarnar e se identificar com a nossa humanidade fraca, falível, dolorida, cheia de dores, de lutas, de sofrimento, de tribulações, de enfermidades. E esse Cristo se identificou profundamente com a sua dor. E mais, ele se importou, tornando-se no seu lugar pecador diante de Deus, nascendo, sendo batizado no seu ministério e na sua morte, crucificado no meu e no seu lugar. Seja a tua atitude então, seja o teu sentimento, seja a tua vida a mesma de Cristo Jesus. Ele se identificou com você. A pergunta importante a ser feita aqui é: o quanto você se identifica com Ele? Eu quero propor 3 lições finais sobre a identidade, sobre a identificação de Cristo com a nossa humanidade. Em primeiro lugar, que possamos nos identificar com Ele em sua santidade. Ele é santo e se fez homem para tornar homens pecadores perdoados e amados. Se identifique com Cristo em sua santidade. Busque ser santo como Ele é santo. Clame a Deus por misericórdia na sua vida, por perdão dos seus pecados. Deus se importa com o pior da sua vida, com a área mais suja do seu coração. Sabe o que tu precisa fazer? Apresente a Deus essa dor, essa sujeira, esse sofrimento. Ore a Deus que os céus vai se abrir. Deus vai tornar você mais santo como Cristo é. E a santidade apreciada transforma vidas, impacta a ponto de você querer mais e desejar mais as coisas espirituais e menos as coisas deste mundo. Eu proponho uma segunda lição, que nós possamos nos identificar com a sua grandeza, que expressa a humildade. O Deus que abriu mão da sua glória se tornou homem, humilhou-se, foi batizado como pecador. Nele o nosso orgulho é transformado a tornar-se servos, homens humildes, assim como ele demonstrou em sua vida e ministério. E por fim, uma terceira lição, que possamos nos identificar com o seu poder, que nos traz cura e salvação. Ele veio para cumprir uma grande missão na sua vida. E essa obra, ela não terminou ainda. E aquele que começou a boa obra vai completá-la. O Cristo que esperou 30 anos e impactou o mundo em 3,
Ele pode transformar a sua vida num piscar de olhos, num estalar de dedos. Creia. Agora, se vai levar mais tempo, Deus o sabe. Confia, descansa. Ele é o Deus da cura. Identifique-se com Ele como aquele que te salva, que te restaura. Em última análise, se não for nessa vida, há sobre nós a promessa. Há sobre os crentes uma grande promessa. Para os salvos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que já estão diante de Deus com as suas vestes brancas, alvas como as neves. A promessa da cura eterna no reino dos céus. Em última análise, persevere até o fim, porque o Cristo que se identificou contigo, e você se identificando com Ele, Ele dará a você poder para que você persevere. Há uma promessa, há uma missão a ser cumprida na tua vida. Identifique-se com o Senhor. Aproxime-se dEle. Ele não está com a mão retida. Ele estende a mão. Ele quer cuidar de você. Ele veio. Ele cumpriu a lei. Para que a lei de Deus recaísse sobre nós, não como condenação, mas como justificação, como perdão e graça. Feche os seus olhos mais uma vez.